da classe Profeta Samuel, da Escola Bíblica da Igreja Batista Regular de Boa Vista. Hoje vamos trazer a lição 8 da revista, que versa sobre esse tema que está na tela. A lei da negação, convivência e o texto básico indicado em 1 Reis 12, de 1 a 15. Para iniciarmos essa lição, eu quero trazer um vídeo que relata um bom resumo sobre o tema que vamos falar sobre esta aula hoje. Existe na política uma interessante questão. O povo deve servir aos políticos? Ou os políticos é que devem servir ao povo que os elegeram? Teoricamente, o correto seria o poder político servir ao povo. Porém, muitas vezes, essa lógica é esquecida por pessoas ambiciosas por poder. Por isso que hoje em dia, um termo que tem ganhado muito espaço é a famosa liderança servidora. Ela defendeu que o líder é grande por sua capacidade de se doar pelos outros. Vejamos hoje a consequência de uma liderança preocupada apenas com o poder. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. O capítulo 12 de 1 Reis narra que o povo de Israel veio ao seu encontro para saber suas propostas políticas, visto que no governo anterior haviam pesadas taxas impostas sobre a nação para financiar as obras de Salomão. Roboão pediu 3 dias ao povo para apresentar uma proposta. Neste período, ele consultou 2 grupos de conselheiros, os velhos e os jovens. Veja a diferença de cada conselho. O verso 7 relata o conselho dos anciãos. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atendendo, falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. 3 vezes aparece a palavra servo e seus derivados. O conselho dos anciãos baseia-se em uma liderança servidora, na qual um ajudava o outro. Agora veja o conselho dos jovens, conforme registrado nos versos 10 e 11. Os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é o mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vos aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Quem você acha que o jovem rei escolheu seguir o conselho? Infelizmente, ele optou por ouvir os jovens. Ao invés de pensar no outro, Roboão pensou em si mesmo. E sabe qual é a consequência? O reino se dividiu. 10 tribos escolheram um novo rei, e Roboão ficou como rei de apenas 2 tribos. Por causa desta péssima decisão, nunca mais Israel voltaria a ter um reino unificado. Não importa quem você é, você tem alguém sob sua liderança, talvez um amigo, família ou empregados. Hoje, ore a Deus para que você seja um servo que cresce ao ajudar os outros a crescerem também. Bem, meus irmãos, o esboço de 1 Reis 12 é o seguinte: no 12, de 1 a 15, a dureza de Roboão. 12, de 16 a 24, a divisão do reino. 12, de 25 a 33, Jeroboão e a idolatria. Vemos nesta passagem o início do reinado de Roboão, filho de Davi. Ele cercou-se de maus conselheiros e desprezou as palavras sábias dos anciões de Israel. Isso o levou a tomar uma decisão contrária ao pedido feito pelas 10 tribos. Ou seja, ele tornou o jugo delas ainda mais pesado, o que provocou a revolta do povo e a ruptura do reino. A partir daqui, Israel é o reino do norte, formado por 10 tribos e como capital, primeiro em Siquém, depois em Samaria. E o reino do sul, formado por Judá
e Benjamim, com capital em Jerusalém. O reino do norte passou a ter como rei Jeroboão, está lá no versículo 16, e ao todo foi liderado por 19 reis. Anos depois, o reino do norte foi levado cativo pelo reino da Síria. Salmanassés e nunca mais retornou. Já o reino do sul permaneceu com Reoboão como rei e foi governado por 19 reis e uma rainha. Foi levado cativo primeiro por Nabucodonosor para a Babilônia, mas depois retornou. O que se vê em Roboão é muita estupidez e arrogância. Ele pegou Israel em seu período mais próspero e em pouquíssimo tempo o desmantelou a ponto de dividi-lo. Contudo, fica claro na exposição do capítulo que isso aconteceu também por obra do Senhor, no versículo 24, como forma de juízo à desobediência de Salomão e de Roboão. O que fica muito claro ainda é que a prosperidade dada por Deus só é mantida se o Senhor continuar sendo o governante supremo. Se nos desviarmos e seguirmos a inclinação do nosso coração mau, seremos arruinados. Agora vamos fazer a leitura do versículo-chave que está na revista, em 1 Reis 12, 7. Está na sua revista, você pode conferir. Eu trouxe aqui no telão para a gente ler junto. Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles te farão teu servo para sempre. E os alvos da lição? O alvo principal da lição está na revista, você pode conferir aí na sua revista. E o alvo dos alunos é o seguinte: saber, reconhecer que é fundamental o papel da lei da ligação. Para o desenvolvimento de relacionamentos sadios e prósperos entre líderes e liderado. Perceber que a lei da ligação se fundamenta na autodoação do líder. Desejar estabelecer as relações saudáveis com seus líderes e liderados. E agir, fazer de tudo para viver em paz com todos os homens. Tomar decisões sempre visando ao bem, ao bom relacionamento. Incluir atitudes nobres na relação líder-liderado, entre elas o perdão e o respeito. E na introdução nós podemos fazer uma dinâmica da seguinte maneira: reflita aí na sua casa, onde você estiver nesse momento. Que conselho você deveria ter ouvido e não ouviu? Reflita aí. E qual você ouviu que valeu a pena? O personagem principal do texto desta lição foi um homem que não soube filtrar e escolher a quem dar ouvidos. Roboão errou e pecou. Primeiro, por desconsiderar um princípio elementar para o bom exercício da liderança. Desprezou a lei da ligação, que tem por base a boa convivência com os liderados. 2. Sua inexperiência e presunção prevaleceram e o levaram ao fracasso que culminou na divisão do reino de Israel. 3.
principal falha foi desconsiderar os sábios conselhos da palavra de Deus, a começar do temor a Deus. Ignorou, no 4, ignorou os salmos escritos por Davi e os provérbios escritos por Salomão. Nesta lição, o propósito é aprender a nos relacionar bem com Deus e com o próximo, especialmente na sublime tarefa de liderar. Aqui nós trouxemos só para descontrair 2 irmãos se cumprimentando. Isso não acontece na nossa igreja jamais. Os cumprimentos, mas as armas estão sempre ativas, às escondidas. Pais, irmãos, pais queridos, mas só da boca para fora. Vamos discorrer sobre o tema, vamos considerar em seguida 2 pontos. Vamos lá. Como tocar o coração dos seus liderados? Lei da ligação e da convivência. Primeiro, buscar entrosar-se com seus seguidores. 2, conhecer a necessidade deles e tornar-se capaz de supri-las. 3, ganhar a confiança dos seus liderados. Nós estamos falando de como tocar o coração dos seus liderados. No 4, ter iniciativa de ligar-se com os seus seguidores. No 5, contemplar as realizações e aspirações dos seus seguidores. No 6, dar o melhor de si em favor uns dos outros. E 7, reconhecer a ação divina na sua vida. Agora vamos ver o seguinte: como não tocar o coração dos seus liderados. Aqui temos o exemplo de Roboão. Primeiro, não cultivar relacionamentos de qualidade. 2, ser insensível à opressão e às necessidades dos seus liderados. 3, usar a força em vez da diplomacia. 4, dar ouvidos a quem não deve. 5, desprezar conselho de quem sabe mais. 6, tratar os liderados com estupidez e arrogância. E 7, ignorar a ação divina contra si e contra o seu pecado. Na revista consta que a lei da ligação, está na sua revista, líder deve tocar o coração, está lá em 1 Reis 12, de 1 a 24. Então, a importância da lei da ligação está em A, do que trata essa lei. B, porque ela é essencial à liderança. A importância da lei da ligação gira em torno do líder, que precisa compreender seus seguidores e ter relação estreita com todos, a fim de reconhecer e prover suas carências e anseios. A lei está diretamente relacionada ao foco do líder. De que trata essa lei? Porque ela é essencial à liderança. Na prática, para ser bem-sucedido, é relevante desenvolver boa amizade com seus liderados, deixando claro seu apoio e prestígio a cada um. A lei da ligação, líderes devem tocar o coração. Roboão demonstrou desprezo à lei da ligação, pois não soube praticar relacionamentos de qualidade com o povo. Não seguiu os passos de 2 reis anteriores usados por Deus. Erros de Roboão: foi insensível para com a opressão do povo.
desprezou os conselhos de quem sabia mais do que ele, foi insensível para com a opressão do povo. Está em 1 Reis 12:4 diz que o Pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. Ele não teve olhos para ver a dura servidão que recaía sobre o povo. Desprezou os conselhos de quem sabia mais do que ele. Está lá no versículo 7 e 8 seguinte. Ele respondeu: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Os conselhos que haviam servido a Salomão recomendavam tratamento mais justo e humano. Então, o item C dos líderes deve tocar o coração. Deu ouvido a quem não deveria, a falácia do jovem arrogante, cruéis e sem coração. No D, respondeu muito mal ao povo, revelando estupidez e arrogância. E desconheceu a ação divina contra si em juízo pelo pecado. Deu ouvido a quem não deveria, a falácia dos jovens arrogantes, cruéis, sem coração. Está lá no versículo 10 e 11, que diz o seguinte: os jovens que haviam crescido com ele responderam a este povo que disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, e diz: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. 11. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E D, respondeu muito mal ao povo, revelando estupidez e arrogância ao impor mais ônus sobre os súditos. Está lá no versículo 13 e 14. Diz o seguinte: mas o rei lhe respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho do jovem e disse: meu pai lhe tornou pesado o jugo, e eu o tornei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com um simples chicote, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Desconheceu a ação divina contra si em juízo pelo pecado. No versículo 15, e o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio da Silonita Aias. Aplicação. Qual foi o principal erro de Roboão? Reflita em casa, reveja a lição e responda qual foi o principal erro de Roboão no que já vimos até agora. A lei da ligação no ministério de Jesus está lá em João 4, de 7 a 27. Primeiro, notou a presença da mulher e tomou a iniciativa de dialogar. Está no versículo 7 e 8. Ouviu-a e firmou vínculos. Está no 9 e no 10. Despertou interesse no versículo 11 até o 15. Não precipitou em sua condenação, no versículo 16 a 18. Atingiu o ponto central. Vamos a esse vídeo. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água.
Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritano. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde, o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Então, esse vídeo relata muito bem essa passagem sobre Jesus. Temos aqui um testemunho real da suficiência da pessoa e obra redentora de Jesus, cuja eficácia alcançou aquela mulher e, pelo testemunho dela, muitos outros samaritanos. Enfatizamos que Jesus sempre deu ênfase aos relacionamentos. Notou a presença da mulher e tomou a iniciativa de dialogar. Ouviu e firmou vínculos. Está lá em João 4, 9 e 10, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeus, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Despertou o interesse. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu tenha mais sede e não precise voltar a tirar essa água. Estamos aqui retratando exatamente o que o vídeo em poucos minutos trouxe. Não participou, não precipitou em sua condenação.
Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. No 17: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. Lá em João 16 e 17. Atingiu o ponto central. Disse a mulher: Senhor, vejo que é um profeta. 20. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Antes de desenvolver o próximo ponto, vamos ver esse relato do vídeo sobre o recorde mundial de apneia estética com oxigênio. Isso aí é um ponto recomendado pelo autor do livro, da revista. Nós vamos trazer para vocês esse relato que tem a ver com a lição que vocês vão entender lá na frente. A brasileira Carol Meia bate recorde mundial de apneia estética com oxigênio. A brasileira Caroline Mariechen Meyer, que já havia batido 4 recordes mundiais de apneia, suspensão temporária da respiração, você ir para baixo d'água sem respirar, chegou à incrível marca de 18 minutos e 32 segundos na modalidade de apneia estética com oxigênio. Na última sexta-feira, dia 10, a Carol conseguiu superar o recorde italiano Gianluca Genoni por 29 segundos. A modalidade que a Meia fez, 18 minutos e 32 segundos, é denominada apneia estética com oxigênio, porque permite que o competidor respire o oxigênio por antes de prender o fôlego. Em seguida, eu ia trazer para os senhores o vídeo onde ela realmente está fazendo esse ato. Mas eu vou colocar o vídeo no grupo do WhatsApp para ganharmos tempo e assim vocês não vão ficar sem o vídeo. Que relação tem esse vídeo com esse ponto 3? Assistindo que pouco mais de 18 minutos é o registro máximo do tempo que uma pessoa conseguiu ficar sem respirar. O autor da lição afirma que o ar está para a vida, assim como os relacionamentos estão para a liderança. São inseparáveis. Paulo, em sua carta à igreja em Colossenses, expressa vários conselhos úteis para a vida cristã vitoriosa. Entre elas, a distinção de papéis de líderes e liderados. O apóstolo Paulo destacou os relacionamentos na vida do lar, em Colossenses 3, 18 a 21. Em qualquer instituição, tanto divina quanto humana, precisa haver o princípio da autoridade. Porém, é preciso entender que a autoridade não é o mesmo que autoritarismo, mas que tipo de autoridade deve existir na família? O item 3, qualidade indispensável do líder na lei da ligação.
Então, a qualidade indispensável do líder na lei da ligação, relacionamentos. Na vida do lar, Colossenses 3, 18 a 21. Entre os colegas, Colossenses 3, 22, 4 até o 4. Com os de fora, Colossenses 4, de 5 a 6. Uma família onde a autoridade dos pais não é reconhecida e respeitada, torna-se lugar de confusão e tristeza. Tanto o pai quanto a mãe precisam exercer autoridade sobre os filhos. A autoridade patriarcal não dá ao marido o direito de ser arrogante, violento e dominador. Sendo o chefe da casa, o marido sofre a tentação de impor o seu humor a todos os membros da família. Tem que reprimir esse mau humor e tratar a mulher com delicadeza. Espera-se da esposa não a subordinação, está sob ordem, e sim a submissão, missão dentro do lar, debaixo do marido, com a sua auxiliadora idônea. Está lá em Gênesis 2, 18. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres, não as tratem com amarguras. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isto agrada ao Senhor. 21. Pois não irritem seus filhos para que eles, pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Entre os colegas, está lá em Colossenses 3, 22 até o 4:4. Temos nessa passagem deveres de empregados e patrões, e que são enfatizados as suas respectivas obrigações profissionais. Exige-se de cada parte uma conduta digna do Evangelho, em razão de ambos serem mordomos de Cristo. E com os de fora, da Colossenses 4, 5, 6, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades. 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Meus irmãos, desenvolvam amizades e relacionamentos saudáveis para que a relação líder-liderado em qualquer ambiente se estabeleça e produzam os frutos desejados. E a aplicação. A experiência de fé do crente deve causar impacto na vida das pessoas com as quais ele se relaciona. Está lá em Efésios 4, 29 e 5, 4. E para concluir a lição, vamos ler juntos. A lei da ligação enfatiza que o líder ganha eficiência ao doar tempo, talentos e dons para seus subordinados, pois estes retribuem dando-se mais ao líder. Muito obrigado, meus irmãos. Assim encerramos mais essa lição. Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre sobre todos. Amém.